Olá, professor, tudo bom? Então, eu sou Natália do Polo de Arapiraca e eu e minha dupla Maiara, a gente fez as análises das resenhas e vamos mostrar os resultados aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Após a leitura e análise do texto, eu fiz alguns comentários que são esses que estão aqui do lado. A primeira resenha, ela começa assim: a metodologia científica mostrando tudo que se deve conter em um trabalho científico e os métodos a seguir para a construção de um bom trabalho, relatando conteúdos que são de suma importância para que o mesmo saia perfeito, pois a banca ao examinar um trabalho que uma obra perfeita e cada detalhe faz toda a diferença. A gente já percebe total incoerência aí em algumas frases. Iniciando aqui, até o primeiro ponto, vamos lá. A metodologia científica mostrando tudo que se deve conter um trabalho científico. Acho que esse mostrando, ele está conjugado errado. Então, a metodologia científica mostra tudo que se deve conter um trabalho científico e os métodos a seguir para a construção de um bom trabalho. Agora a gente percebe que a frase ficou com mais sentido. Aí, acho que até esse ponto deveria sair, colocaria uma vírgula. E os métodos a seguir para a construção de um bom trabalho, relatando conteúdos que são de suma importância para que o mesmo saia perfeito. Eu finalizaria aqui e retiraria essa frase, pois a banca, ao examinar um trabalho que é uma obra perfeita e cada detalhe faz toda a diferença. A gente já percebe que a frase está totalmente incoerente e a gente já dá para perceber que o trabalho ele tem que sair perfeito, porque ele vem dizer aqui, ó, para que o mesmo quem o trabalho saia perfeito. Então aqui vai ficar repetindo praticamente a mesma coisa. Então, do meu ponto de vista, retira essa frase. Aí ela continua: é necessário se ater a tudo, desde a capa até todo o conteúdo do trabalho acadêmico, pois tudo, errinho ortográfico aqui, é observado e avaliado. Para se obter pontos positivos, é preciso fazer muita pesquisa. O método científico impõe exigências invioláveis de rigor no uso da língua. O significado das palavras tem que ser preciso, claro, preciso e com suas fronteiras bem demarcadas. As regras da lógica deverão ser obedecidas a qualquer custo. E que a ciência só lida com a realidade empiricamente observável. Ela é uma tentativa de descrever, interpretar e generalizar uma realidade observada. Como ficou muito ponto, tem muita pontuação nesse parágrafo, aqui a gente já percebe que a ciência, as regras da lógica deverão ser obedecidas a qualquer custo. E que a ciência só lida com a realidade empiricamente observável. Então ficou faltando coesão aqui, incoerência. Então, no meu ponto de vista, retiraria esse ponto, visto que já tem muito ponto no parágrafo, e colocaria: as regras da lógica deverão ser obedecidas a qualquer custo, uma vez que a ciência só lida com a realidade empiricamente observável. Tiraria novamente esse ponto, podendo assim descrevê-la, interpretá-la e generalizá-la. Aí, tiraria essa frase e modificaria ela. Então, ficaria com mais sentido. As regras da lógica deverão ser obedecidas a qualquer custo, uma vez que a ciência só lida com a realidade empiricamente observável, podendo assim descrevê-la, interpretá-la e generalizá-la. Não mudaria o sentido e ficaria com mais coerência. Aí ela continua: a metodologia científica está em forma de resumo. A metodologia está em forma de resumo, podendo transmitir ao aluno de pós-graduação cada vez mais incentivo para que ele aumente seus conhecimentos e se aprofunde com mais segurança no campo da ciência e da linguagem. A metodologia científica está em forma de resumo. Como assim forma de resumo? Que resumo seria esse? Desfocou aqui um pouquinho. Voltou. Então,
A metodologia científica está em forma de resumo. Como assim em forma de resumo? Que resumo seria? Então, retire isso aqui. A metodologia científica transmite, tira esse podendo também, a metodologia científica transmite ao aluno de pós-graduação cada vez mais incentivo para que ele aumente seus conhecimentos e se aprofunde com mais segurança no campo da ciência e da linguagem. Eu dei uma grifadinha nesse pós-graduação, porque a metodologia científica ela não foca somente no aluno de pós-graduação, eu acho que ela foi bem específica nesse sentido, mas a metodologia científica ela transmite ao aluno de qualquer nível acadêmico esse conhecimento e esse aprofundamento no campo da ciência e da linguagem. Aí ela continua, até então tá tudo ok, tá com coerência. Outra observação que eu fiz foi aqui, onde ela coloca: neste artigo, confira uma introdução à área das ciências sociais. É uma resenha. Então aqui eu acho que ela deu não sei se ela copiou da internet ou copiou de algum livro, no caso de algum artigo, não modificou, não. Enfim, então retiraria essa parte, ou então modificaria. Nesta resenha, veja agora um pouco falando sobre as ciências sociais, já que ela deu uma introduçãozinha aqui às ciências sociais, são uma grande área de estudos, voltadas especificamente aos primórdios, tarará, tarará. Então, deveria dar uma modificada nesse trecho. E ela continua o texto, a resenha, não tem mais nenhuma falta de incoerência e de coesão. Vamos para o segundo texto, a segunda resenha. A segunda resenha ela é menor, só são 4 parágrafos. E logo nesse primeiro parágrafo a gente já percebe uma falta de coesão e coerência, onde ela diz assim: na metodologia científica, vírgula, melhores métodos praticados em determinada área para a produção do conhecimento são dos dados recolhidos e trabalhados, dos acontecimentos relacionados com a realidade estudada, que se concretiza. Sempre reflete entre a teoria e a prática, entre o saber e o fazer, e o saber fazer e realizar ou almejar o propósito esperado. Aí a gente vê aqui, na metodologia científica, melhores métodos praticados em determinadas áreas para a produção do conhecimento são dos dados recolhidos e trabalhados. Então, acredito que poderia dar uma modificada aqui para que fique com mais sentido. Na metodologia científica, tiraria essa vírgula. Na metodologia científica, os melhores métodos praticados em determinadas áreas para a produção do conhecimento, e tiraria novamente essa vírgula, são dos dados recolhidos e trabalhados, dos conhecimentos relacionados com a realidade estudada que se concretiza. Então, isso foi erros de pontuação aqui, de coesão e também de coerência, né? Retiraria essas vírgulas e colocaria aqui os. Na metodologia científica, os melhores métodos praticados em determinada área para a produção do conhecimento são dos dados recolhidos e trabalhados. Aqui ela é específica, quais são esses métodos que a metodologia científica usa, que é investigar um tema, um problema, uma situação. Ela continua aqui: sabemos que a introdução dos discentes em todos os momentos de base. Ela está se referindo à metodologia científica, que é a introdução dos discentes em todos os momentos de base na formação, tanto de estudo quanto do profissional, pois ambos atuam além da prática das ideias no mundo. Aí ela continua aqui, buscamos as técnicas para suprir as dificuldades e necessidades existentes. Aí como aqui tem sabemos, e a gente já sabe que esse sabemos está se referindo à metodologia científica, acho que aqui também a gente sabe que esse
que, através da metodologia científica, a gente busca as técnicas de pesquisa para subir as dificuldades e necessidades existentes nas bibliografias escolares. Mas eu acho que, como já é o último parágrafo encerrando, ela poderia terminar colocando assim: com metodologia científica, buscamos as técnicas de pesquisa para suprir as necessidades. Ou, com metodologia científica, se busca as técnicas de pesquisa para suprir as necessidades, dificuldades e necessidades existentes nas bibliografias